Sejam então bem-vindos aí mais uma vez para o nosso grupo de estudos em TCC, os nossos encontros quinzenais, e a gente vai falar sobre o tema que está aparecendo aí para vocês na nossa videoaula, que é a identificação dos pensamentos automáticos. A gente vai ver sobre isso na prática, como que a gente faz. Então fica aí ligado, pega papel e caneta para aproveitar ao máximo, principalmente para quem está ao vivo, né? Na reprise dá para dar uma pausa, correr lá e depois anotar. Vou lembrar aqui mais uma vez, até para quem não está aqui com a gente ao vivo, você que está na reprise, o nosso livro de referência é esse aqui, ó, que é o livro da TCC mais atualizado, da terceira edição, capítulo 12. E para você que não me conhece, prazer, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, tenho uma pós em neuropsicologia, especialização na TCC, e tenho um Instagram onde eu falo muito sobre TCC, né? Que é o Priscila Guiar P, @Priscila Guiar P. Quem quiser, vai lá depois conhecer, tá bom? Eu vou usar o meu slide com vocês, eu vou sempre passar ele aqui para o lado. Então, tá aí o tema. Boas-vindas, já falei, só quero reforçar. E o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai direto ao ponto, tá? A minha ideia aqui não é ficar enchendo linguiça, ficar dando voltas. Só o que eu vou pedir é, surgiu uma dúvida, pergunta aqui no chat. Pode ser que eu saiba ou não, mas eu vou te dar uma resposta, mesmo se eu não souber. Sem a resposta, você não vai ficar, tá? O que é que a gente vai ver nessa aula, então, sobre a identificação dos pensamentos automáticos, é o que é o pensamento automático e como que a gente faz para identificar. De repente, você pensa assim, Pri, eu não estou atendendo, como é que eu vou fazer isso? Faz com você. Pri, eu estou atendendo, como que eu faço isso? Faz com você também. Eu sempre falo que quanto mais se pratica, melhor fica. Então, se você pratica com você mesmo as técnicas, nesse caso aqui, dessa abordagem que a gente está falando e vai falar, e fala muito, que é TCC, vai ficar melhor na tua prática clínica, vai te trazer mais segurança, tá? Aqui eu vou trazer muitas ideias, independente se você está atendendo ou não, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, a gente vai trabalhar em cima desses pontos aí. Passando aqui para o lado, eu preciso só fazer uma revisão. Para quem acompanha aqui os nossos estudos, a cada 15 dias, a gente já falou em uma das aulas sobre o modelo cognitivo. Se você quiser, anota aí, que é o quê? É a base de tratamento da TCC. Traduzindo bem, de forma bem resumidona, é isso. É a base que a gente vai trabalhar com essa abordagem. E o que o modelo cognitivo ele sugere para mim, para você, para os nossos pacientes? Que não é a situação em si que vai gerar, eu sempre falo, né, o que a gente pensa, o que a gente sente e faz, mas é a nossa interpretação. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Toda vez que seu paciente chegar no atendimento, você vai entender com ele, né? Vai usar aquela estruturinha da TCC, como que está o humor dele, verificar, fazer uma atualização da semana, revisar plano de ação e trabalhar num problema. E aí é importante que você investigue com ele uma, duas, três, quantas forem situações, mas não a situação em si, mas como ele olha para isso. Porque, como está escrito para vocês aí no slide, o que o modelo cognitivo sugere? Eu vou ler na íntegra para não ficar confuso. Ele sugere que a interpretação de uma situação, em vez, como eu falei, da situação em si, ela vai ser expressa, ou seja, ela vai ser manifesta em pensamentos automáticos, que podem ser frases ou imagens. E esses pensamentos vão influenciar a minha emoção, o meu comportamento, até a minha reação fisiológica. Então, é importante que a gente tenha claro isso aqui para a gente entender melhor sobre os pensamentos. Até aqui, gente, tudo bem? Ou ficou mais confuso? Não entendeu nada? Pri, você falou, me embolei a mente, não entendi. Pode ser sincero para falar. Vou falar sincera porque a maioria são meninas, né? A Fernanda tinha perguntado a página do livro. Fê, é 206, no livro físico, tá? Capítulo 12, a página 206. Seguindo aqui, então é importante que a gente saiba e ensine isso para o paciente. Se você, de novo, não está atendendo, treine com você. Se você está atendendo, também treine com você. Vou seguindo aqui o meu slide, dúvidas, fique à vontade para perguntar. E aí, eu vou trazer um pouco de teoria, porque é importante, às vezes eu sei que é cansativo, às vezes é chato, mas é fundamental. Então, a gente já vai começar partindo para a prática. Queria que você respondesse aqui no chat para você, não é certo nem errado. O que você pensa sobre o carnaval? Pri, mas o carnaval já passou, eu sei que já passou, mas vamos lá.
Responde aqui, ó. Que pensamento que vem na sua cabeça sobre o carnaval? A Caroline deu uma emoção, a alegria. Além dessa emoção de alegria, Caroline, o que você pensa? O que vem na sua mente quando você pensa no carnaval? Ó, a Fernanda falou momento de liberdade. A Caroline trouxe diversão. Que mais, gente? Quem tá aqui também no Instagram pode responder, tá? Mas se você quiser vir, eu te aconselho vir aqui para o Meet, porque tá rolando um slide, fica melhor. Ó, a Stephanie trouxe um pensamento bem interessante. Vou ficar muito cansada. Olha que curioso, né? A Stephanie disse que ela vai ficar muito cansada. A Caroline disse que vai trazer diversão. A Fernanda falou que vai trazer momento de liberdade. A Antônia disse dia de descanso no sítio. A Claudilena, festa, feriado. Gente, olha que interessante. Barulho. Olha que curioso e interessante. É uma mesma situação carnaval. E cada pessoa vai processar de uma forma. O que eu quero dizer com isso? Que, de novo, gente, não é a situação, mas é como eu interpreto isso. É como eu olho. E cada uma de vocês que responderam, quem pensou só em responder e não respondeu, está na reprise aí, ficou na dúvida de responder ou não, isso tem a ver com as nossas experiências. Isso tem a ver com as nossas experiências passadas, com a nossa educação, né? Com a nossa relação familiar, muitas vezes até com a questão da religiosidade ou a espiritualidade. E tem algum problema nisso? Ó, não tem problema. O problema que vai ter, se é carnaval ou não, qualquer outra coisa, é se ela está distorcida. Se ele me traz um sofrimento. Se ele me paralisa. É nisso que a gente vai trabalhar. Tá? Então, quis começar pela prática, porque a gente já praticando, a gente já vai entendendo. Ah, então acontece uma coisa, quando eu penso sobre ela, vai me vindo reações, vai me vindo pensamentos, tá? E como que vocês se sentem? Alguns já até disseram aqui, né? Algumas emoções. A Vera falou, não gosto. A Viviana disse que é muita bagunça. Como que você se sente quando você pensa no carnaval? Ah, é um momento de liberdade, como uma colega respondeu. Como é que você se sente? Ah, é muito barulho. Como é que você se sente? Feliz. Que mais? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, juntos, que a gente faz com o paciente. Ele vai me trazer uma situação, um evento, alguma coisa que aconteceu, eu vou entender junto com ele o que ele pensou, o que ele sentiu. A gente vai ver como fazer isso na prática. Animada, triste, angustiada, olha só que emoções diferentes, emoções positivas e negativas. E aí você pode se aprofundar. O que vocês fariam? Vamos para o comportamento agora? Vamos lá. Se eu penso que é um momento de liberdade, me sinto feliz, se a gente pensa num comportamento, qual seria meu comportamento? Colocar uma fantasia e ir para o carnaval, certo? Agora, se eu acho que é muito barulho, é cansativo, é triste, provavelmente eu vou ficar em casa. Então, a gente também precisa trabalhar sempre nesse viés. Nunca mais vocês vão esquecer sobre o carnaval, tá bom? Então, pega esse exemplo aí. Eu queria começar exatamente com a prática, que eu acho que facilita melhor a nossa compreensão, tá? Seguindo aqui, pegando esse gancho aí da prática, a gente precisa primeiro entender se o que está aparecendo. O que é um pensamento automático? Então, a gente tem aqui algumas ideias, algumas características. O pensamento automático, eles são ideias, não são fatos. Inclusive, se você não sabia disso, fique sabendo e ensine isso para o paciente. Às vezes, a gente tem uma ideia na nossa cabeça e a gente toma ela com tanta verdade ao ponto de entrar num sofrimento. E aí, é por isso que a gente vai fazer lá na frente o questionamento, buscar as evidências. Mas a gente não vai se aprofundar para não misturar muito as ideias aqui, tá? Então, o pensamento automático são ideias breves e são comum, ela é comum a todas as pessoas, segundo a TCC. Talvez uma outra abordagem vai olhar para os pensamentos com uma outra teoria, com uma outra ideia, e tá tudo bem. Eu vou falar aqui de TCC, tá? Então, é importante que a gente saiba disso e ensine ao paciente. Além disso, o pensamento automático ele tem uma outra característica, que ele não é consciente. Ou seja, eu não penso, eu não me preparo para pensar no meu pensamento, ele simplesmente vem. Então, é como, diferente da emoção, né?
A emoção, a gente... Tanto que a primeira vez que eu fiz a pergunta aqui sobre o carnaval, qual foi a primeira coisa que veio? Logo de cara, a gente consegue verbalizar a emoção. Porque a emoção, ela de fato é um pouco mais fácil mesmo, ela é mais, quase que palpável. O pensamento, não, ele não está aqui, eu vou pensar agora no que a Pri vai perguntar sobre o carnaval e é isso. Não, ele simplesmente vem. Inclusive, lá no nosso curso básico em TCC, a gente fala muito sobre esse processo de avaliar e responder os pensamentos automáticos. Isso é reestruturação cognitiva. Quando a gente ajuda o paciente a entender todo esse processo e, principalmente, questionar as suas ideias, a buscar evidências que provam não o que ele está pensando, ao ponto dele sentir e agir, a gente está aplicando a reestruturação. Até então, a gente está só organizando as paradas, tá? Então, a gente precisa ter isso claro na nossa cabecinha e ensinar aos nossos pacientes ou clientes que o pensamento automático são ideias breves, comum a todas as pessoas. Ele não é ou não são conscientes como a emoção, por isso ele precisa de treino, tá? Então, anota essa ideia aí. Mas atenção, tem uma atenção aqui para eu dividir com vocês. Deixa eu ver vocês aqui. Vocês estavam comentando ainda, né? De dança, de comportamentos. Atenção, gente, muita atenção a esse ponto aqui. Quando eu vou trabalhar com o paciente na identificação dos pensamentos automáticos, antes de eu fazer isso, que eu ainda não te disse, eu não vou falar aqui para você na aula, como que você faz isso, o que você usa de forma prática, né? Eu vou te entregar um material bem bacana. A gente precisa também ajudar o paciente a procurar esses pensamentos, de novo, que são disfuncionais. E a gente poderia separar em 4 tipos de pensamento disfuncional. Primeiro, anota aí, eles distorcem a realidade. Então, vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu não respondi a mensagem de uma amiga. A situação é essa. Porque eu esqueci, aí o motivo pode ser qualquer um. Mas a conclusão que eu chego é, por exemplo, que eu sou uma péssima amiga. E é óbvio, né? Se eu pensar nisso, isso vai me trazer emoções negativas, vai me fazer ficar triste, vai me fazer ficar para baixo. E aí, isso é um tipo, por exemplo, de pensamento disfuncional. Aí eu vou para as provas, vamos buscar as provas de que você é uma péssima amiga, Pri. Você não respondeu por quê? Ah, eu li o áudio, eu ouvi lá no WhatsApp, por exemplo, eu li, mas na hora não foi possível, eu estava na correria e não deu para eu parar. Opa, então isso não quer dizer que você é má. Naquele exato momento você não conseguiu responder, deixou para depois e acabou esquecendo. Então isso é questionar. Então, essa é uma das formas, tá, gente, da gente procurar. Quando seu paciente traz para você uma situação, tente identificar se ele não está distorcendo demais o que ele está pensando. Faz sentido para vocês, gente, até aqui? Não faz sentido? Se eu não respondo uma amiga, por exemplo, será que é porque eu sou uma pessoa má? Uma amiga má? A Antônia disse que sim, muito. É isso, então eu vou para esse questionamento com o paciente. Uma outra forma de eu procurar identificar os pensamentos que são disfuncionais, eu não falei, tá? Mas a gente sempre vai trabalhar naquilo que é disfuncional, naquilo que traz para o paciente, ou para mim mesma, um sofrimento. São os pensamentos que estão associados a uma reação emocional ou até fisiológica inútil. Isso é um exemplo claro e clássico, sabe em quê? A primeira situação que me veio à cabeça de um transtorno, o de pânico. A pessoa, quando ela entra numa crise de pânico, por exemplo, ela está no elevador e aí ela começa... É muito característico no transtorno do pânico ela focar muito nas sensações corporais. O coração começa a acelerar porque ela teve um pensamento, o coração acelerar uma resposta fisiológica do que ela pensou. Ela dentro do elevador, se ela tem medo, ela pensa: nossa, eu posso aqui morrer e não vai ter ninguém, eu posso passar mal e ninguém vai me ajudar, ninguém vai me socorrer. Esse pensamento vai desencadear nela várias reações, como essas aí também, inclusive emocional, ela vai ficar nervosa, vai ficar angustiada, ela vai comportamental, fisiológica, ela vai ficar trêmula, o coração vai acelerar, então também eu vou em cima desse pensamento. Então, para você que vai atender, está atendendo ou vai atender alguém, por exemplo, com transtorno de pânico, foca muito nesses pensamentos, vê se eles não estão distorcidos. E é assim que a gente vai chegando no pensamento do paciente, olhando para o que está trazendo para ele aí uma reação emocional ou fisiológica inútil. Uma outra forma também, gente, de procurar os pensamentos disfuncionais
são aqueles que vão originar um comportamento inútil. Vou trazer de novo o transtorno do pânico. A pessoa que está no elevador lá fechado, ela começa a pensar, e se eu passar mal? Ninguém vai me ajudar, ninguém vai me socorrer. E aí começa a vir as sensações corporais, taquicardia, coração acelerado, ela fica nervosa, ela fica trêmula. Qual é o comportamento? Sair correndo do elevador. Isso é um comportamento que vai aliviar a crise dela de ansiedade. Ela vai começar a respirar um pouco mais devagar. Só que isso não vai ajudá-la. Vai trazer um alívio momentâneo, mas não vai resolver. Vai manter ela no problema. E é esse ciclo que a gente ajuda a quebrar também. E uma outra forma, podem ir perguntando que eu já vou olhar, tá? E uma outra forma da gente procurar identificar os pensamentos disfuncionais são aqueles como está aparecendo no slide para vocês. Eles estão interferindo no sentimento do bem-estar do cliente ou do paciente. Além disso, também na habilidade dele dar passos para atingir seus objetivos. Vamos supor que você está com um paciente aí, um cliente, que o objetivo dele aí na sessão é arrumar um emprego. Esse é o objetivo que ele quer. Mas ele começa a achar, por exemplo, que ele não vai conseguir, que fazer, sei lá, fazer um currículo é muito difícil, ou ele não sabe fazer e pedir ajuda para alguém é muito difícil, não é legal. Então ele começa também a distorcer essas ideias ao ponto dele conseguir alcançar um objetivo. Então isso está atrapalhando. Se está atrapalhando, gente, vamos entender. Provavelmente ele está disfuncional. Por que disfuncional? Porque ele não tem função nenhuma. A função dele é trazer sofrimento para o paciente. Então, vamos mostrar isso para ele. E aí, dentro da sessão de terapia, você pode, se você se sentir à vontade, usar a técnica da autoexposição. É quando a gente também expõe uma situação nossa. Se você se sentir confortável para isso, tiver uma relação, como que foi para você? Você também teve pensamentos disfuncionais para alcançar um determinado objetivo, como é que você fez? Isso também, inclusive, pode ajudar muito na relação terapêutica, tá? A Antônia fez uma pergunta muito legal, assim como a Antônia, manda a tua dúvida também, quem está na reprise, deixa aqui embaixo. Priscila, uma dúvida, crise de ansiedade, posso trabalhar do mesmo modo? Claro que pode, Antônia, com toda certeza. O que você vai fazer? A ansiedade, ela é uma reação, né, do que ele está pensando. Ele quem? O paciente ou a paciente, tá? Então, você vai tentar entender o que está por trás. Gente, toda emoção e comportamento são reações do que está pensando. É porque acontece assim, como é que funciona na prática? Acontece alguma coisa, essa alguma coisa, que é a situação, seja ela qual for, no trabalho, com alguém, em forma interna, de forma externa, vão lhe gerar algumas reações emocionais ou comportamentais e até a fisiológica, como eu falei do transtorno do pânico. Então, te respondendo sim, tá? Vamos lá, a Stephanie fez uma pergunta, um comentário. Fico com dúvidas de como perguntar ao paciente para identificar os pensamentos automáticos. Eu vou te explicar como que você vai fazer isso daqui a pouquinho, Stephanie. Vou te trazer uma ideia, e tem uma ideia extra, gente, que é um material em PDF que eu vou mandar para vocês gratuitamente lá nos grupos do WhatsApp, no grupo específico de estudos. Pri, não tem grupo nenhum, chama a gente no direct, pede o link que a gente manda para você, tá? Eu vou te mostrar na prática como que a gente faz isso, como perguntar, tá bom, Stephanie? Muito boa a tua pergunta. Vou seguindo aqui no slide, tá, gente? Então, a gente procura... Então, antes da gente já identificar direto o pensamento do paciente, começa a entender. Será que está distorcendo a realidade? Tem alguma reação, comportamento aí que estão juntos, estão interferindo nele alcançar um objetivo? Aí sim você trabalha. A gente geralmente vai trabalhar em cima dessa disfuncionalidade, tá? Vou seguir aqui o meu slide. E ainda tem mais uma coisa. Quem sabia disso? Que o paciente ou o teu cliente, ele pode ter pensamentos automáticos, estressantes, inúteis, e quem não tem, né? Mas em 3 tempos. Como assim, Pri? Anota aí, gente, ó. Pode ser antes de uma situação, pode ser durante uma situação ou depois de uma situação. Um exemplo para ficar mais claro. Antes de uma situação, é como que ele ficasse prevendo o que pode acontecer. Isso é muito característico em quadros de ansiedade. Quem atende paciente com ansiedade, paciente ansioso, observa se ele não faz muita previsão do futuro. Inclusive, essa previsão de futuro é muito característica, é muito conhecido como uma distorção cognitiva. O exemplo é, e se ele ficar chateado comigo? É um tipo de pensamento que geralmente surge antes de uma situação acontecer.
Vou trazer um outro exemplo em cima disso aqui. Vamos supor que a situação é apresentar um trabalho. Então, antes de eu apresentar um trabalho, eu posso pensar, e se eu não for bem nessa apresentação? Esse "e se" é uma distorção cognitiva, faz uma previsão de futuro, muito característica de ansiedade, mas não é regra, tá? Ele vai com toda certeza, essa ideia breve, que não é fato, vai me trazer sentimentos, vão me trazer comportamentos e reações fisiológicas disfuncionais. E é por isso que você precisa trabalhar em cima disso. Ajude o paciente a questionar esses pensamentos. Vai ser um assunto aí para uma das próximas aulas, como questionar, usando questionamento socrático, fazendo um monte de coisa. Um outro tempo, um outro momento que o teu paciente, o meu, o nosso, ou cliente pode ter é durante uma situação. Ele pode ter um pensamento automático, como, por exemplo, ela está pensando no quanto eu estou fazendo isso mal. Então, vamos lá, pegar o mesmo exemplo, a mesma situação. Estou lá, já estou. É durante, está acontecendo a parada. Estou aqui apresentando o meu trabalho. E aí eu estou aqui pensando, estou fazendo aqui o trabalho, estou apresentando, e eu posso pensar, nossa, os colegas ali, ó, estou olhando assim, meio de rabo de olho, ó, eles estão achando que eu estou fazendo isso mal. E aí, essa minha interpretação pode me causar tristeza, pode me dar um nó na garganta, pode me trazer uma série de reações, cada um vai ter o seu. E um terceiro tempo, ou momento, é depois. Então, já apresentei o trabalho, e aí eu começo a refletir sobre o que aconteceu, sobre o trabalho. Por exemplo, tem outro exemplo aqui no slide, né? Eu nunca deveria ter ligado para ele, ou então, eu não deveria ter feito aquele trabalho, eu podia ter tirado um 0 mesmo, tá tudo bem. Eu começo a refletir sobre o que já aconteceu. Gente, não é regra, mas é muito natural pessoas com sintomas depressivos, ou até já num diagnóstico, no quadro depressivo, trazerem tipos de pensamentos muito assim, refletir coisas do passado, e do passado não é de ontem, não, de 10, 15, 30 anos atrás. Fica preso nesse passado ao ponto dessa disfuncionalidade, de ficar tão preso a essas ideias lá de trás e ficar nessa autorreflexão de forma muito disfuncional, por exemplo, a adoecer, a de fato fechar um diagnóstico, tá? Então a gente sempre também vai olhar para esses tempos, tá? Como é que vocês costumam chamar? De clientes ou pacientes? Deixa eu ver aqui, ó. A Marcela falou, tá agradecendo. Ela agradeceu a Heloísa, ele está anotando alguma coisa. A Thaís falou pacientes, a Stephanie também. Deixa eu voltar no comentário aqui de vocês. A Marcela falou assim, ó. Minha paciente não consegue dizer não à sua chefe. Vive sempre sobrecarregada, tento trabalhar as questões dos pensamentos, mas ela não consegue dizer o que pensa. A Letícia, consigo identificar os pensamentos, as reações e emoções. Minha dúvida é como conduzir a partir daí. Ajudo ela a identificar e ressignificar? Exatamente, Lê. E aí você também pode, agora, depois que você trabalhou em cima dos pensamentos, você pode, a partir daí, que é a tua pergunta, começa a se aprofundar nas crenças centrais, nas crenças intermediárias, para então modificá-las. A gente só vai conseguir oferecer um tratamento que, de fato, produza um real efeito quando a gente trabalha nas crenças. Existem duas formas, né? Eu identifico para modificar, e também tem formas de como fazer isso. Ó, a Heloísa comentou aqui, Marcela trabalha a comunicação assertiva com ela. Eu também te sugeria, Marcela, você criar com essa paciente um desafio, como um plano de ação para casa. Ela vai tentar, durante a semana, como ela tem uma dificuldade de dizer não, ela vai tentar dizer não para alguém. Agora, também é aquilo, será que também não tem essa informação? É só com a chefe? Ou essa dificuldade de dizer não é na maioria das vezes? Tem alguma coisa aí por trás, né, que reforça esse comportamento, ela dizer não, ela não conseguir dizer não, né? E quando a gente diz sim para todo mundo, a gente diz muitos nãos para gente. Então, você pode, de repente, também lançar um desafio para ela, e ela vai tentar pelo menos um não na semana. E a Heloísa fez um comentário aqui bem legal da comunicação assertiva, e aí eu vou te sugerir nessa técnica, a técnica do sanduíche. É uma técnica muito bacana para trabalhar a comunicação assertiva. Quem quiser conhecer, lá no meu Instagram, que é o @PriscilaGuiarP, tem um post sobre isso. Dá uma procuradinha lá no feed, vocês vão achar. Se não achar, me chama e eu tento localizar lá um link e mando para vocês, tá?
Tem uma galerinha chegando aqui no Instagram, gente, muito bem-vindo. Vem para cá para o Meet, o link tá na bio, tá? A maioria são pacientes, né? Tava lendo aqui. Tem uma paciente que conheceu o pai aos 20 anos e carrega uma culpa que é a filha. Complicada essa situação da Antônia. A gente precisaria de muito mais informações, né? Para entender melhor, mas assim, a primeira coisa é acolhimento, é o que a gente faz o tempo todo na terapia, né? Mas vai tentando entender como que é essa situação, o que essa situação significa para ela, com qualquer pessoa durante toda a infância. Olha aí, a Marcela trouxe a informação, não é só com a chefe. Marcela, então, ó, é uma dificuldade de comunicação. A colega sugeriu aqui a comunicação assertiva, ótimo. Se não é só com a chefe, é sempre, desde sempre, é um problema, é uma habilidade que ela precisa desenvolver. Então, trabalhe com ela o estilo de comunicação. Apresente para ela o estilo de comunicação. Existem 3 tipos, né? O assertivo, o agressivo e o passivo. Tenta primeiro fazer uma psicoeducação, deixa ela identificar, e aí você pode também trabalhar a técnica do sanduíche em cima disso. Tá bom? Vou seguir no meu slide, gente. Muito bom os comentários de vocês, é sempre muito bem-vindo, né? Que a gente consegue agregar e se ajudar aqui. E aí a gente vai, então, né, para o tema central, que a colega até perguntou, como que eu faço isso? Bora lá, então. Como que eu identifico, como que eu faço isso na prática, para identificar o pensamento do meu paciente? Lembrando que eu preciso olhar para aqueles tempos, se ele está acontecendo antes, durante ou depois, e se ele distorce a realidade, lembra? E aí, como é que eu faço? Eu vou te contar como que você faz isso de uma forma muito simples, e espero que te ajude. Mas eu quero reforçar que identificar pensamentos é uma aprendizagem. Ou seja, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, como a paciente dessa colega que comentou aqui. Ela tem uma dificuldade de dizer não para as pessoas desde a sua infância. Então, ela vai precisar aprender a dizer sim, aprender a dizer não. Ela vai aprender a entrar no processo, ela vai precisar aprender a entrar num processo, né, de aprendizagem para poder se posicionar, para poder se comunicar de forma assertiva. Então, é importante trabalhar. E, gente, identificar pensamento também. Uns, quando eu falo de uns, eu estou falando de mim, de você, dos nossos pacientes ou clientes, podem aprender assim, ó, como estalar de dedos. Outros não. E tá tudo bem, se acalma do outro lado, tá? Por quê? Porque cada um de nós, seres humanos aqui na Terra, temos o nosso ritmo, o nosso funcionamento. Eu aqui, a Pri, sou muito visual, né? Quem convive muito mais próximo comigo sabe. Meu esposo, por exemplo, eu poderia estar aqui falando. Ele vai me falar uma coisa, eu não entendo. Eu falo, repete, por favor. Eu também não entendi. Ele vai pela terceira vez, dá exemplo, aí eu falo, agora eu entendi. E comigo sempre foi assim, gente, desde a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito visual. Sempre estudei muito sozinha. Então, o que eu fazia? Mapa mental, que botava umas linhas, botava umas cores. Isso foi para o ensino médio, isso foi para a faculdade e até hoje, tá? Até hoje eu sou assim. Então, eu funciono dessa forma. E quando eu entendi que eu, Pri, funciono dessa forma, eu consegui entender e aceitar melhor como eu funciono. Eu trago isso também no processo de terapia. Então, com muito carinho, quero que você pense nisso. Como que você funciona? Tá? Como que seu paciente funciona? E leve isso sempre em consideração. Tá bom? E aí, tem 2 formas de você... Né, 2 formas não, tem perguntas, né? Que são formas da gente usar para ajudar o paciente a identificar os pensamentos automáticos. Quais são elas, Pri? Anota aí, gente. O que estava ou estará passando pela sua mente? O outro tipo de pergunta é, fulano, paciente ou cliente, fulano de tal, o que você estava ou estará pensando? Vocês perceberam aqui uma coisa? O que vocês perceberam aqui que a gente visa muito? Vamos ver se vocês falam. Tem uma palavrinha. Ó, tem mais gente chegando aqui. Bem-vindos, vem aqui para o Meet. O que tem em comum aí nessas perguntas? Vamos ver quem acerta. Quem acertar, eu vou dar uma estrelinha. Foco no pensamento? Sim, mas tem uma coisa em comum. Presente e futuro tem mais uma coisa. Tem o presente, tem o futuro, tem o passado. Então, eu poderia dizer que tem o tempo. Traduzindo, tem o tempo. Então, eu uso essas perguntas para o meu paciente para entender quando que isso aconteceu. Por isso que, ó, vou voltar aqui no slide só para poder frisar um pouco mais. Não vou repetir tudo para não ficar muito cansativa a aula, tá? Vou voltar aqui, ó. Lembra que eles podem acontecer em um desses 3 tempos? Antes de uma situação, durante a situação
e até depois de uma situação. Então, é importante que a gente também, até na hora de usar a pergunta, a gente tenta entender, porque de repente o paciente trouxe uma situação para ti, que aconteceu, sei lá, semana passada. Ele foi atendido por você, vamos pensar aqui, vamos criar hipótese. Ele foi atendido por você, ele está fazendo um curso, e aí ele teve que apresentar um trabalho. Ele traz essa situação para essa sessão agora com você. E aí ele fala, ai, eu devia ter feito melhor. Ele começou, já passou a situação, ele está trazendo pensamentos, ele está ficando muito mal por isso. Eu não devia ter apresentado aquele trabalho, para que eu fui fazer? E aí você já entendeu que é no tempo passado. E aí você pergunta, fulano, você lembra o que você estava pensando ou passando na sua mente naquela hora? O que você estava pensando? Então, você também coloca dentro do tempo. Gente, isso facilita tanto o nosso processo de terapia. É uma coisa muito simples, tá? Que a gente utiliza para ajudar o paciente. É perguntar. Olha aqui, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar. Então, o que a gente precisa fazer? Perguntar. Não entendeu? Pergunta de novo. Não entendeu? Pergunta de novo. Assim para ele. Se ele não entendeu o que tu falou, fale novamente, desenhe para ele. Talvez se um de vocês fosse me atender, talvez alguma coisa que você me falasse, eu não entendeu. Eu falar, desculpa, não entendi. Você pode me falar de novo? Você tem que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu sou muito visual. De repente, você vai ter que fazer um desenho para mim. Eu sempre me lembro, assim, nos meus estudos sozinha, desde sempre, na época de faculdade, eu lembro que a professora, na época, foi falar sobre, acho que a diferença de hipo e hipermania, alguma coisa nesse sentido, e ela usou a expressão de baldinho. Gente, caiu como luva. Depois eu fiquei rindo, eu falei, gente, parece uma coisa boba. Mas aí eu fui me aceitando, né, entendendo que eu funciono assim. E tá tudo bem, tá bom? Então, são essas perguntas simples e óbvias. Mas pode acontecer o seguinte, tu pode usar essas perguntas, uma ou a outra, ou as duas, ela tem a mesma ideia, mas é só o formato diferente, né? O que estava passando pela sua mente, ou está ou estará, ou o que você está pensando. Passando pela mente ou pensando é a mesma coisa. É só a forma de você fazer. Tem outra forma que eu vou explicar para vocês como é que vocês faz para acessar, tá? Se souber se tem aqui algum comentário, alguma pergunta, que eu vou lá e vem cá. Deixa eu ver. Estava falando do presente e do futuro. Exatamente, o transtorno depressivo, ele foca muito no passado, muito, muito. Quadro de depressão não é regra, mas assim, uma das maiores características é estar preso ao que já aconteceu, né? E aí ficar remoendo isso. Então a gente ajuda o paciente, seguir para frente. Porque ele ficar preso no passado não vai trazer nenhum benefício para ele, por isso da disfuncionalidade. Tá claro para você, talvez para ele não, é por isso que ele está em tratamento com você, né? Mas te complementando, sim, a Lisa comentou, realmente, né? Ele foca muito no passado, com toda certeza. Seguindo aqui um pouco para frente, existem outras perguntas além dessa que você pode usar, que a gente chama de perguntas adicionais, para identificar os pensamentos automáticos. A gente tem essa que é a básica, basicão mesmo, né, que a TCC traz para a gente. Mas nessa terceira edição, a Judite traz outros tipos de perguntas, talvez até mais didáticas, se eu não me engano, são 5 ou 6, que eu vou mandar para vocês em PDF, tá? Só que tem uma senha. Qual é a senha? Quem quer saber a senha para abrir? É de graça, tá? Vou mandar lá no grupo amanhã para vocês, no grupo de estudos em TCC, nos grupos de WhatsApp. Não você vai pagar nada por isso, óbvio. Só que você precisa colocar uma senha, e eu vou te dizer a senha agora. Anota aí, eu vou mandar o PDF, você vai clicar, não vai abrir. Aí na verdade, ele vai abrir pedindo uma senha. Aí você coloca lá a senha, que é perguntas, no plural, tá? Perguntas, com S no final. Deixa eu conferir se é isso mesmo, com S mesmo. Deixa eu também fazer aqui junto. Vocês não vão conseguir ver, mas deixa eu só confirmar. Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu só ver se é com S mesmo, ó. Perguntas. Ótimo, abriu. É isso mesmo, tá? Perguntas, uma palavrinha única no minúsculo, tá? Ela é minúscula, essa palavra, com S no final. Então, amanhã vocês vão receber. Isso, Lê, anota aí. Tem uma senha, essa é a senha. Se quiser, pode escrever aqui no chat também. E aí é só pegar e partir para usar com o paciente, de repente, na manhã mesmo. Você vai atender teu paciente, dependendo do horário que eu mandar ele, dá tempo, você já abre e já manda ver com as perguntas. Depois me conta se deu certo, como é que foi, se funcionou ou se não funcionou.
Deixa eu fazer um resumindo aqui com vocês, tá? De tudo que a gente viu aqui agora, quero só reforçar tudo aqui. Os pensamentos automáticos são ideias breves e eles são comuns a todas as pessoas. É claro que é muito natural, quando eu falo de pensamentos automáticos, eu estou falando de pensamentos. Todo mundo tem, o tempo todo. Disfuncionais é mais quando a pessoa está em sofrimento, nem sempre num transtorno, um diagnóstico fechado. Então, ela está em sofrimento, por exemplo, ela pode estar num luto, ela não está num transtorno, ela está num problema que traz uma consequência ali emocional para ela. Ela também pode ter pensamentos disfuncionais, por exemplo, sobre a morte. Ah, a culpa é minha, podia ter feito mais, coisas desse tipo. E aí você vai ajudar, né, olhar para tudo isso, ressignificar, como a colega comentou. Ela pode estar num processo, sei lá, está desempregada, foi mandada embora. E aí ela pode também ter alguns pensamentos, tá vendo? Eu sou uma péssima funcionária, e aí leva esse processo de terapia, tá? Mas quando a gente fala de pensamentos automáticos, a gente está falando de coisas rápidas e de ideias que vêm a qualquer pessoa, independente de idade, independente de algum transtorno ou não. Outra coisa, o pensamento ele não é consciente, como a emoção, por isso ele precisa de treino, né? Então a gente precisa treinar aí nesse processo de identificação dos pensamentos automáticos. E você precisa, para você já identificar um pensamento, procura primeiro se eles são disfuncionais. Está distorcendo a realidade? Ele está originando aí um comportamento disfuncional, uma reação emocional, fisiológica inútil, está atrapalhando ele alcançar um objetivo? Opa, é nisso aqui que eu vou trabalhar. E aí a gente sempre vai trabalhar também nesse processo, a colega comentou, e daqui em diante, né? Focar muito em avaliar e responder. Né? Lá no nosso curso básico em TCC, vou mostrar para vocês, para quem não conhece, como que funciona. E para identificar, a gente usa essas perguntinhas básicas e as perguntas adicionais, que é no PDF, que eu vou mandar para vocês amanhã lá no grupo, tá? E aí, só você ficar lá no grupo, de novo, se você não estiver em grupo nenhum, o que você precisa fazer? Você precisa chamar a gente lá no direct e falar, Pri, não estou em grupo nenhum, que a gente manda para você o link de um dos grupos para você participar, se você quiser, tá bom? E eu queria mostrar para vocês aqui algo, deixa eu só parar de compartilhar esse meu slide aqui, já vou ver se tem mais aqui algum comentário, se tiver, fica à vontade para perguntar. Olhando para esse slide que eu estou apresentando aqui, ó, esse outro aqui, olhando para esse momento, para essa folhinha aqui, qual desses momentos você se percebe? Um recém-formado, tem pouca experiência prática, está mudando de abordagem, mas está sentindo dificuldade em se adaptar aos casos em andamento, está em transição de carreira e sente dificuldade em se adaptar ao novo contexto clínico, né? Está vindo aí de uma outra área. Qual desses momentos você se percebe? No momento 1, no momento 2 ou no momento 3? Eu queria apresentar para vocês aqui um pouquinho algo que eu já vivi há algum tempo. Talvez você também, de repente, já passou por essa situação ou vai passar em algum momento. Mas eu me lembro que quando eu estava atendendo, já isso presencial, já deve ter uns 2 anos, eu acho, uma menina, uma adolescente, eu lembro que o trabalho, né, acontecia assim, ela chegava, a gente seguia a estrutura da sessão bem bonitinho, bem organizado, mas com essa paciente específica, eu percebi que o restante da sessão parecia que não fluía. Quando a gente chegava na discussão do problema, na dificuldade ali do que a gente estava trabalhando dela, não fluía, parecia que estava emperrado. Alguém já passou por uma experiência assim? Já passou por algo parecido? E aí, eu fui começar a entender um pouco depois, olha como é que a gente está sempre aprendendo, né? Por quê? Porque ela tinha muita coisa para fazer, ela tinha tanta coisa para fazer, só que ela não achava justo esse tanto de coisa para ela fazer. E foi aí que eu entendi que ela tinha um pensamento disfuncional sobre o que nós estávamos trabalhando. E é por isso que eu não conseguia sair dali. É por isso que o restante da terapia, da sessão, parecia não fluir. E quando eu me dei conta disso, ainda na sessão, para mim não estava tão claro, né? Até eu conseguir identificar o pensamento dela sobre o assunto em questão, sobre o problema que nós estávamos trabalhando. A partir dali, quando ficou claro para mim, nós começamos a traçar juntas um plano de ação, ainda em atendimento. O que a gente fez? Ela era uma adolescente, já beirando aí quase seus 18 anos, ela fazia vários cursos, ela fazia teatro, ela tinha a própria escola, estava terminando, uma série de coisas, cuidava da casa, tinha cachorro, tinha uma responsabilidade até maior do que era necessário, pelo menos ao meu ver naquele momento. Nós criamos uma lista de
tudo que ela tinha para fazer. Tudo. Lavar o banheiro às sexta-feira. Limpar as coisas do cachorro, que era todos os dias. A gente colocou tudo. Depois, a gente foi organizando tudo isso que ela tinha para fazer, que ela não achava justo. A gente foi organizando, foi priorizando, foi colocando numa hierarquia do que era mais urgente, o que era mais, que podia ser um pouquinho depois, colocando horário para ela fazer, organizando tudo. Gente, eu não esqueço, a gente passa por experiência em atendimento, a gente cresce. Como a gente cresce com a gente mesmo na nossa vida pessoal e, claro, profissional. A expressão dela mudou. E aí, na outra sessão, né, a gente logo depois terminamos a sessão, conversamos, foi incrível, uma daquelas sessões que me marcou. E aí, na outra sessão, ela voltou muito mais leve, muito mais feliz. E como ela era de menor, no finalzinho da sessão, não esqueço, a mãe pediu para conversar comigo. E me perguntou, Priscila, como é que foi o último atendimento? A fulana de tal, ela passou uma semana incrível, foi uma das melhores semanas dela. E claro que aquele feedback, né, encheu meu coração de orgulho, de felicidade, de poder ter ajudado, sim, a minha paciente. E, claro, de ter conseguido fazer ali com ela um bom trabalho. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque muitas vezes um pensamento automático do nosso paciente, independente do momento que você está agora, ele pode vir na sessão sobre o assunto que vocês estão conversando. Por exemplo, ele pode achar, não é justo que eu tenha tanta coisa para fazer, como foi essa minha paciente. Ele pode surgir um pensamento sobre ele mesmo. Ah, eu não consigo fazer nada direito. Tem uma crença central aí por trás. Sobre você como terapeuta. Ah, você não me entende. Ah, essa terapeuta, essa psicóloga, esse psicólogo não me entende. Eu falo, parece que não está me entendendo. E também sobre o próprio processo de terapia. Por exemplo, não gosta de dar feedback, não gosta de falar sobre como se está fluindo, se não está. Então, sobre esses 4 pontos também, muitas vezes o pensamento surge na sessão. É importante também que a gente identifique. Será que o teu paciente começa a pensar isso agora? Fica aqui mais uma dica com muito carinho. A partir de amanhã já vai atender? Começa a entender que pensamentos também surgem dentro da sessão do atendimento. Se é sobre ele, se é sobre o que vocês estão conversando, se é sobre você ou sobre um processo como um todo. Nesse caso, essa minha paciente aqui, depois de um tempo, eu entendi que era sobre o que nós estávamos conversando. Eu não estava muito claro, e aí quando a gente partiu para a prática, começamos a criar aquela lista que é o exercício de casa, o plano de ação, ela terminou em casa depois, até colocou mais coisas e organizou, fluiu, ela teve uma semana muito, muito legal, o atendimento fluiu. Por quê? Porque eu consegui identificar um pensamento automático e entendi o que estava dificultando o trabalho no restante da sessão, até eu acabar a sessão. Quem sabe, né, o tratamento como um todo. E eu entendo, gente, talvez você está aqui me ouvindo aqui ao vivo ou na reprise, que muitos colegas de profissão, né, para quem está começando, para quem já está atendendo, está vindo uma outra abordagem, pode ser o caso, né, de alguém aqui, está vindo de uma outra carreira, às vezes as inseguranças elas surgem no nosso atendimento. Né? Isso é normal, tá? Quero te dizer, não quero te desanimar, mas isso é normal de acontecer. E qual é o motivo por trás disso? Podem ser muitos, gente. Pode ser, por exemplo, porque você ou eu, né? Naquele momento eu não sabia aquele ponto específico. Eu não sei o que é um pensamento automático, muito menos o meu paciente. Eu não sei como procurar esses pensamentos disfuncionais. Lembra quais são? Como é que eu procuro? Eles estão distorcendo a realidade, tá? Originando algum comportamento, enfim. Em que momento ele surge? Será que esse pensamento surge antes da situação? Ele surgiu durante ou depois? Eu não sei. Ou, de fato, eu não sei como mesmo identificar um pensamento automático, o que, com toda certeza, ele acaba, sim, dificultando o restante da sessão, a evolução, o processo de terapia. E é com muito prazer, gente, que eu quero apresentar para vocês o nosso curso básico em TCC, onde ele traz justamente as principais técnicas da TCC, dessa abordagem que, particularmente, eu sou apaixonada desde a faculdade, né? Eu sempre falo disso. Lá no meu segundo período, já me encantei com essa abordagem, principalmente por ela ter uma estrutura, por ela ser bem estruturada. Eu sou visual, então caiu como luva para mim. E lá a gente fala muito sobre isso, inclusive sobre esse processo aqui de identificar os pensamentos automáticos, tá? Eu quero mostrar para vocês como que funciona o nosso curso básico por dentro. Você vai entender um pouquinho melhor. Ó, tem gente começando, aprendendo muito. Tem gente aqui no momento 3, no momento 1, cada um no momento, né? Então, independente disso, a insegurança é natural de acontecer. Não tem como a gente fugir disso, né? É muito comum, é muito natural de acontecer. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que funciona o nosso curso básico em TCC.
né? Acho que já está aparecendo para vocês aí. Aqui é o nosso site, depois quem quiser, eu vou deixar o link lá no grupo para vocês conhecerem um pouquinho mais, com mais calma. Qualquer dúvida, vocês podem também depois perguntar, tá? Como é que funciona, né? Então, ali a ideia é te ajudar a aprender, quem sabe reforçar o que você já sabe sobre como aplicar as principais técnicas da TCC que realmente funcionam, mesmo que você seja iniciante. Está começando agora, como eu vi aqui alguns comentários, estou começando, também com toda certeza vai te ajudar. Nesse vídeo aqui eu não vou passar ele agora, depois se você quiser, vai lá, eu te explico melhor tudo isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui por dentro, ó. Aqui tem alguns depoimentos, a gente está colocando mais, são vários. Então, ó, depoimento, ó, gostei muito da aula da Pri, você tem uma didática maravilhosa, o curso como um todo está sendo esclarecedor para mim, parabéns pela oficina, né, que a gente também tem oficinas de bônus aqui dentro. Eu gostei muito da aula porque me foi muito esclarecedor e me trouxe direcionamento, a colega comentou, falando também da didática, né, na prática clínica, estava começando e falou que ela vai começar a atender, já estava ali estudando. Então, tem muitos outros depoimentos que a gente ainda não está aqui na nossa página, mas em breve vai estar mais atualizado ainda. E como que funciona, né, o nosso curso básico em TCC? A gente traz as principais técnicas e logo de cara, no primeiro módulo, você vai entender isso aqui, ó. Compreendendo o paciente. Então, desse módulo, você vai aprender o que é conceitualização cognitiva, como que você inicia esse processo, como que os pensamentos influenciam na reação do teu paciente ou do teu cliente, como preencher o diagrama de conceitualização e muito mais, né? Isso aqui é só um resuminho. Depois, lá no módulo 2, desvendando os pensamentos do paciente. Você vai aprender as características do pensamento, um pouco do que eu falei, ó. Eu trouxe quase tudo aqui para a nossa aula aberta. Explicar para ele, né, os pensamentos, como identificar as formas dos pensamentos que eu falei, que pode ser frases, pode ser imagens. Tem outras formas também lá no meu Instagram, eu falei acho que hoje ou ontem, depois de dar uma olhada. As dificuldades na identificação, como ensinar o paciente a identificar um pensamento em casa, por exemplo. Depois aqui é o segundo módulo, avaliando os pensamentos do paciente. Então, aqui também você vai aprender que tipos de pensamentos você aborda no tratamento, como que você seleciona. A gente precisa selecionar, não dá para trabalhar, né, questionar ou avaliar qualquer pensamento. Então, a gente primeiro vai olhar para eles e vai selecionar. Então, a gente fala sobre isso. Também aqui, ó, respondendo os pensamentos do paciente. Então, aqui a gente fala sobre como aprender, né, como ajudar o paciente a elaborar as anotações da terapia, para ele usar entre uma sessão e outra, né? Tem umas folhas de exercício que a gente fala lá, bem bacana. E quando não usar essas folhas de exercício. Depois tem a parte 1 e parte 2 de crenças. Então, como, né, identificar as crenças positivas, negativas, esquemas, modos, inclusive identificar as crenças centrais, intermediárias. Tem um monte de estratégia. Inclusive, ela é uma aula bem grande, então a gente dividiu em 2 partes, com várias videoaulas, na parte 1 e na parte 2. Então, como identificar as crenças, de novo, centrais, intermediárias. Depois, como fortalecer e enfraquecer as crenças, é uma forma de modificá-las, tá? Lá eu te explico tudinho. E usando diferentes técnicas para modificar. Então, tem muita técnica. Eu vou logo dar um spoiler, né? Um deles é o questionamento socrático, outro é a seta descendente, mais um monte que tem lá dentro, e tudo de forma bem detalhada. E como que funciona, né, o curso básico em TCC? O que ele é? Ele é um curso de aperfeiçoamento. De repente, você já está atendendo a TCC, mas você quer se aperfeiçoar. Você quer dominar, pelo menos, as principais técnicas, que é isso aqui que eu acabei de dizer. Então, ele vai te ajudar a dominar, com toda certeza, as principais técnicas. Para quem é? Para você que é psicólogo, para você que é estudante de psicologia, tá? Independente do seu momento, ele com certeza vai te ajudar. Quando que começa? Imediatamente. Então, você se inscreve, por exemplo, agora, você já tem acesso à plataforma e você vai receber lá no seu e-mail o acesso. O tempo de acesso, gente, que delícia! Ele é, ó, vitalício. E ainda tem bônus, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quais são esses bônus. Tem o suporte também. Deixa eu voltar aqui de novo na página. Aqui, ó. Tem o suporte. O nosso suporte, ele fica aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, você pode mandar sua dúvida a qualquer momento. Se quiser falar direto com a gente, só marcar o nosso arroba, a gente vai te responder. Quer conversar com os colegas, fica à vontade. Tem material de apoio, cada módulo tem uma apostila para você baixar, além de um monte de material, né? Formulário, tem anamnese, contrato de trabalho. A gente tem encontro ao vivo todo mês, a gente está ao vivo com todos os alunos. Tem certificado, vamos supor que você fez o curso
Em um mês, em 2 meses, em um ano, terminou, pode pedir certificado? Claro que pode. Posso voltar a ter aula de novo? Assistir? Claro que pode, porque o acesso é vitalício, tem certificado, tá? Então, você não tem um tempo, tem que terminar em um mês, uma semana, em 3 meses, 6 meses, não. Vai terminar no seu tempo. Quando você assistir todas as aulas, você pede o seu certificado. E a comunidade dos alunos que eu já falei, né? Hoje, gente, a gente tem mais de 2.000 alunos no curso básico em TCC. Temos mais de 2.000 alunos. Eu acho que aqui dá 210, mas, se eu não me engano, já tem um pouquinho mais. Então, são mais de 2.000 alunos, tá? São 20 horas de aulas no total, 8 módulos. São bem divididinho. Para quem é aluno já viu, né? As aulas são curtas e objetivas e direto ao ponto. Além disso, além de tudo isso, você ainda tem mais 3 bônus. Quais são esses 3 bônus? São 3 oficinas sobre respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo e questionamento socrático. São videoaulas também curtas, direto ao ponto. Se eu não me engano, tem material também para acompanhar, tá? Vamos lá. Qual é o investimento, gente, do curso básico em TCC? É esse aqui, ó. 12 de R$ 9,68. Pri, tá falando sério? Tô falando sério. É sério, gente. Você pode... Claro, o valor não tá ali, né? À vista, ele é 97. Pode ser boleto, pode ser cartão e pode ser Pix. Mas, de repente, você não tá com limite agora, exatamente esses 97, você pode parcelar no cartão em até 12 vezes de 9,68. Deve entrar os juros porque é do seu cartão, tá? Mas o nosso valor real, ele é 97. Pode parcelar em menos vezes, 10, 6, aí você vê lá o que for melhor para você. Ou fazer à vista, também o que for melhor para você. 9,68. Eu vou pedir para o Fábio colocar o link aqui no chat. Então, se você quiser se inscrever, já aproveita agora e se inscreva, tá? O valor é 97 à vista ou 12 de 9,68. O link já está aqui. É só clicar e se inscrever, tá bom? Alguma dúvida, gente? Aqui embaixo, né? Não mostrei, mas tem um monte de dúvida. Eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Aprendi muito no seu curso, parabéns. Só não estou no grupo do Telegram. Ó, Claudilena, né? Não fica fora do grupo, não fica fora da comunidade. Chama a gente que a gente manda para você o acesso, tá? O acesso está dentro da sua plataforma. Se você não localizar, chama a gente. Deixa eu ver aqui, estou começando. Boa noite, colega. Estou com a Pri desde o comecinho. A Paula, ela dá muita segurança para os nossos atendimentos. Não largo nunca. Participei de todos os projetos nas primeiras turmas. Super indico. Obrigada, Paula, pelo carinho, viu? Gente, aqui, ó, nem tinha visto, tá? Ela que está comentando por ela mesma. Vão lá no meu Instagram, vocês vão ver lá. A gente já bateu a meta de mais de 18 mil seguidores lá no Instagram. A gente tem o Face, tem o YouTube. O Twitter, eu estou pensando aí se a gente mexe ou não. Tem muitos canais aí de comunicação para falar sobre atendimento. Eu sempre fui uma criança muito sozinha, já falei isso algumas vezes. Quem está desde o comecinho, como a Paula, já ouviu falar sobre isso. Meus pais trabalhavam muito, então eu sempre estudei muito sozinha. Eu criava meus resumos, meus questionários para eu estudar para as provas. E isso foi durante todo o colegial, no ensino médio, na faculdade, até que um dia eu resolvi fazer disso um trabalho, poder dividir isso com outros colegas. E eu amo de paixão fazer o que eu faço. Eu acho que dá para sentir, né, quando é verdadeiro. Eu amo de paixão, sou apaixonada pela TCC, enfim. Se você quiser vir também estudar com a gente, vem. Se não for o momento, está tudo bem. Vem no seu momento, no momento que você quiser, no momento que fizer sentido para você. Mas eu quero deixar aqui registrado o meu convite, tá? O link está aqui, clica, se inscreve. Se quiser, comenta. Pri, me inscrevi. Eu já te dou boas-vindas. Vou só tirar as dúvidas aqui na própria página e a gente está terminando, tá? Deixa eu voltar aqui na página. Aqui embaixo tem aqui a minha apresentação que eu já falei, né? E aqui embaixo, tem a garantia, não falei, tem a garantia de 7 dias, então você pode ter aqui alguns resultados, ou então você tem seu dinheiro devolvido. Sim, o curso ele tem 7 dias de garantia, você pode assistir algumas aulas, dá até para acessar, se eu não me engano, alguns PDFs, e se por algum motivo você não ficou satisfeito, você pode aí entrar em contato com a nossa equipe, no suporte, e solicitar o reembolso do teu valor investido, ou seja, você recebe tudo de volta, os seus 97, né? Tá bom? Dúvidas, né? Se você não tem dúvida, tem aqui. Se ele é presencial, não. Ele é 100% online. Tem acompanhamento, ele é vitalício. Então, sempre. Pri, mas eu entrei já tem 2 anos. Eu posso ter o suporte? Claro que sim, se você estiver lá no grupo ou na própria plataforma. Assistiu uma aula, não ficou com dúvida, né? Ficou com alguma dúvida, comenta ali embaixo.
O grupo, como eu falei, sim, a gente chama de comunidade, e a gente está com uma inovação. Quem é aluno viu hoje lá na comunidade do Telegram, a gente colocou lá uma enquete muito bacana, viu? Por onde que é feito o acesso? Pela Hotmart. Gente, a plataforma da Hotmart, ela é mundialmente conhecida, é uma plataforma muito segura, né? A gente utiliza ela, eu também estudo pela plataforma, eu também tenho os meus cursos, né? Eu super indico, recomendo, e é a mesma que você vai estudar com a gente. E tem certificado? Claro que tem, Pri. Então, assistiu tudo, vai lá e já pede. Pri, terminei, mas não consegui. Chama o nosso suporte, simples assim. Tem dúvidas ainda? Chama a gente lá no WhatsApp ou até no direct também, tá bom? Então tá aí, gente, o meu convite para você, vem estudar com a gente, vem dominar as técnicas da TCC, pega aí a nossa aula, a reprise, pega tudo, assista, reassista de novo, faz os seus resumos, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante, tá bom? Vou me organizar, a Luzia comentou, gostei bastante. A Vera falou que ela é aluna e vale a pena. Obrigada pelo carinho, viu, Vera? A Juliana, a gente está terminando, tá, gente? A Ju perguntou, só vou responder aqui as perguntas. A Ju perguntou se tem modo de atendimento infantil. Ju, no básico não, só no avançado, tá? No avançado a gente tem lá aula com especialista e uma delas lá é uma psicóloga infantil. No básico, ele, como o próprio nome diz, ele é mais basicão, ele traz mais as principais técnicas, que, claro, dá para você também adaptar para trabalhar com o público infantil, né? A gente vai ter que desenhar alguma coisa, tá bom? Gente, é isso. Obrigada pela presença, pela paciência, que está aqui ao vivo ou na reprise. Eu espero demais que esse conteúdo te ajude, reforce o que você já faz na sua prática clínica, se você já está atendendo ou vai atender. Enfim, no momento que você tiver, espero muito que você consiga identificar os pensamentos automáticos seu, do seu paciente, tá bom? Ó, beijo, fiquem todos com Deus, se cuida e a gente se vê daqui a 15 dias. Vou esperar vocês aqui. E por aí em qualquer outro projeto. Tchau, gente!